Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Encontrei meu marido e minha irmã juntos. Eu, 40, e meu marido, 42, somos casados desde eu ter 22 anos e ele ter 23 anos. Até agora, nosso casamento tem sido perfeito. Temos uma filha de 12 anos e um filho de 14 anos juntos. Mas ultimamente tenho tido um sentimento estranho de que meu marido está apaixonado pela minha irmã. Para dar um breve contexto, minha irmã, 43, sempre me odiou, mesmo sendo a favorita dos nossos pais quando crescíamos. Ela tinha esse ódio por mim e sempre tirava coisas que eu gostava. Por exemplo, quando eu era mais jovem, adorava jogar futebol e era boa nisso. Quando minha irmã descobriu, ela também começou a jogar futebol, mas ela não era melhor do que eu, sem querer me gabar. Um dia ela machucou os tornozelos e disseram a ela que não poderia jogar futebol por um longo tempo e, de alguma forma, foi culpa minha. Ela contou aos nossos pais e, por ser a favorita deles, eles acreditaram nela e me proibiram de jogar futebol para sempre. Ela também roubou meu primeiro namorado e me intimidava na escola, mas eu nunca disse nada e na maioria das vezes me mantinha quieta. Voltando ao presente. Eu tive a sensação de que meu marido estava apaixonado pela minha irmã porque, quando ela e o marido dela se divorciaram, ela ligou imediatamente para o meu marido e ele foi até lá sem pensar duas vezes. Sempre foi assim, sempre que ela precisa dele, ele está lá com ela sem nem pensar. Cerca de 2 meses atrás, nossa filha de 12 anos quebrou o braço e fomos para o hospital, tanto eu quanto meu marido, enquanto meu filho estava na casa do amigo dele. Quando chegamos em casa, minha filha pediu se poderia comer McDonald's e então eu saí para buscar McDonald's para nossa filha porque ela queria e também queria que o pai ficasse com ela, ela sempre foi o xodó do papai. Quando voltei para casa, encontrei meu marido saindo com nossa filha chorando e implorando para que ele ficasse. Quando vi isso, corri rapidamente até lá e perguntei o que estava acontecendo e descobri que ele estava indo para a casa da minha irmã porque ela não estava se sentindo bem. Perguntei a ele por que ele estava indo lá quando nossa filha acabará de quebrar o braço e ele apenas respondeu que minha irmã precisava dele e foi embora. Depois disso, fiquei muito brava, arrumei uma mala para mim, minha filha e meu filho e fui para a casa da minha tia. Ela era a única da minha família que concordava que minha irmã era mimada, então passei a maior parte da minha infância com ela. 2 dias depois, tive que voltar para casa porque esqueci meu computador de trabalho e, quando cheguei lá, fiquei chocada com o que vi. Meu marido e minha irmã estavam no sofá da nossa casa de família fazendo o trabalho sujo. Quando ambos me perceberam, eles rapidamente colocaram suas roupas de volta e meu marido correu até mim dizendo que aquilo não era o que parecia, que tudo era um mal-entendido. Fiquei parada ali por um minuto, gritando com ele como ele pôde fazer isso comigo e se eu não significava nada para ele. Gritei que eu quero o divórcio e saí. Quando cheguei na casa da minha tia, fui para o quarto em que estava hospedada e desabei em lágrimas. Não sei o que fazer. Já contei para minha tia e ela está furiosa. Ela contou para nossos pais e a maioria dos membros da nossa família, mesmo eu tendo pedido para ela não fazer isso, mas ao mesmo tempo estou feliz por ela ter contado, pois não tenho coragem de fazer isso. Meu marido e minha irmã estão enchendo meu telefone de mensagens, mas eu apenas as ignoro. Não sei como vou contar para meus filhos. O que eu faço? Atualização. Muito obrigada pelo apoio e amor que vocês me enviaram. Fico muito feliz com tudo isso e me alegra saber que, mesmo sem conhecê-los, sinto que vocês estão tão perto. Enquanto eu estava no Reddit, alguém me perguntou se eu tinha um corpo diferente do da minha irmã e sim, eu tenho, e ela odiava que eu fosse mais magra do que ela e fazia questão de comentar sobre meu peso sempre que tinha oportunidade. Uma parte de mim se sentia triste e queria perdoar meu marido pelo bem das crianças, mas a outra parte sentia raiva e queria vingança. Eu disse aos meus filhos que as coisas não estavam indo bem no trabalho, essa era a razão da minha tristeza, e eles acreditaram. Fiquei aliviada porque ainda não consigo me abrir e contar a eles sobre seu pai. Uma coisa que não mencionei no outro post foi que minha irmã e seu ex-marido, um marido super atraente e uma pessoa tão legal, sinto muito, mas é a verdade, se divorciaram porque ela o havia maltratado mentalmente durante todo o relacionamento e havia começado a agredi-lo fisicamente. E isso foi o suficiente para ele se divorciar dela. Sendo a pessoa que ela é, ela inventou uma mentira dizendo que era o marido quem agredia e toda aquela bobagem. Entrei em contato com o ex-marido dela para conversar e perguntei se ele queria vingança. Ele concordou e fizemos planos para nos encontrarmos.
Nos encontramos em um café público e conversamos juntos, falamos sobre o quanto ela era abusiva e como ele também sentia que ela tinha sentimentos pelo meu marido. Também contei a ele o que vi e decidimos começar com o nosso plano de vingança. Começamos denunciando minha irmã à polícia por abuso e, inicialmente, o policial estava cético, mas ela deixou um hematoma nele e ele também tinha mensagens dela ameaçando-o. Eles nos disseram que iriam iniciar o caso e nos aconselharam a contratar um advogado. Em seguida, nos mandaram para casa. Depois disso, comecei a retirar todo o dinheiro que tínhamos em nossa conta conjunta para minha própria conta e, como eu era proprietária da casa, eu ia expulsá-lo. Em seguida, contratei um advogado e dei início ao processo de divórcio, sabendo que seria uma batalha longa e difícil, mas eu estava disposta a fazer qualquer coisa para me livrar desse homem repugnante. Mais tarde naquela semana, sentei meus filhos e contei a eles tudo. Meu filho estava furioso, mas minha filha não acreditava em mim de jeito nenhum e me disse que eu estava mentindo. Eu disse a ela que, mesmo que ela pense que estou mentindo, eu não vou impedi-la de ver o pai dela. Mais tarde, minha tia reuniu meus pais e os pais do meu marido junto, com os dois na casa dela, e eu não sabia disso. Acabei de chegar em casa do trabalho e encontrei todos eles lá. Acontece que minha tia finalmente teve o suficiente da minha irmã e contou toda a família o que eu tinha visto e também que minha irmã tinha estado na cadeia várias vezes e minha tia sempre a tirou de lá pagando fiança. Meus pais estavam furiosos e começaram a gritar sobre o quanto ela era uma decepção, e minha mãe deu um tapa forte nela e disse que nunca mais queria vê-la. Quanto aos pais do meu marido, eles disseram a ele que nunca imaginaram que ele pudesse chegar tão baixo, sabendo que sua mãe o criou sozinha antes de conhecer seu padrasto, a quem ele chamava de pai. Minha filha se levantou e gritou com o pai, dizendo o quanto ela o odeia e nunca mais quer vê-lo, antes de correr para o quarto que ela e o irmão estavam compartilhando na casa da minha tia e bater a porta atrás de si. Meu filho olhou para ele com uma expressão de decepção e seguiu sua irmã para cima. Meu marido ajoelhou-se na minha frente e implorou por perdão, e eu disse a ele que ele tinha 2 dias para fazer suas malas e sair de casa, caso contrário, eu chamaria a polícia. Ele começou a soluçar e me implorou, dizendo que não tinha para onde ir. Seus pais disseram que ele nunca mais era bem-vindo na casa deles, nunca mais. Eu disse a ele que não me importava e que eu queria o divórcio, e no final ele concordou e saiu com os olhos vermelhos e cheios de lágrimas. 2 dias depois, voltei para casa com meus filhos. Eles não tinham ido à escola desde aquela conversa e estavam passando por um momento difícil, especialmente minha filha. Sentei-os e os abracei, dizendo que éramos fortes e íamos superar isso, não importa o que. Eu sempre estaria lá por eles. Ambos começaram a chorar até adormecerem. Acordei-os para levá-los para a cama e desci as escadas e tive um colapso emocional. Eu nunca poderia mostrar aos meus filhos como isso estava sendo difícil para mim. Eu tinha que ser forte por eles. Ouvi a campainha tocar e pensei que era meu ex-marido, mas era o ex-marido da minha irmã que veio visitar. Ele me sentou e me abraçou enquanto eu chorava, dizendo que não conseguia fazer isso sozinha. Ele passou a noite. Quando acordei, ele havia preparado o café da manhã para mim e meus filhos, e eles pareciam gostar da presença dele. Ele perguntou às crianças se queriam ir a algum lugar especial com ele, e ambos deram de ombros. Eu estava prestes a dizer a ele que estava tudo bem, mas ele convenceu as crianças e finalmente concordaram, correndo para seus quartos para se arrumar. Eu abracei forte e agradeci, e ele me abraçou de volta, dizendo para eu levar o tempo que precisasse. Para evitar confusão, eles sempre foram próximos de Thomas, o ex-marido da minha irmã. Quando eles saíram, liguei para meu advogado e tivemos uma conversa antes de nos encontrarmos. Quando cheguei em casa, quase comecei a chorar com o que vi. Vi que Thomas tinha pedido a comida favorita deles e estava sentado no sofá comendo, enquanto minha filha estava aconchegada ao lado dele, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Silenciosamente tirei os sapatos e o casaco antes de entrar na sala com um sorriso enorme no rosto. Meu filho correu até mim e me deu um abraço apertado antes de nos sentarmos e aproveitarmos nossa noite juntos. Tive uma conversa com meus filhos e concordamos que todos deveríamos começar a ver um terapeuta. Thomas ajudou a convencê-los, pois ele também estava se consultando com um. Meu marido tem enviado várias mensagens e ligações, mas eu apenas bloqueei-o. Isso é tudo que tenho. Vou atualizar se algo acontecer, e meus filhos não falaram com o pai desde então, e também cortei relações com meus pais. Também fiz o teste para DST e estou livre de doenças sexualmente transmissíveis. Mais uma vez, obrigada a todos pelo amor e apoio. Atualização.
Olá a todos, faz um tempo desde a minha última atualização. Tenho estado muito ocupada com o trabalho, meus filhos, terapia e tudo mais. Vou começar contando como as coisas estão indo. Para mim, está melhorando e estou começando a me sentir bem, tudo graças ao Thomas. Minha filha tem se esforçado ao máximo, o que quero dizer é que às vezes ela vem chorando para mim ou para o Thomas, falando sobre como ela odeia o pai dela, e outras vezes ela vai chorar pelo pai dela em busca de consolo. Eu não a culpo e nunca vou culpar, parte meu coração vê-la sofrer tanto. Tudo o que ela quer é que nossa família volte a ficar junta, eu gostaria que pudesse ser assim, mas o estrago já foi feito. Às vezes, ela tem episódios em que fica em um estado em que não consegue realmente entender o que está acontecendo ao seu redor e, às vezes, ela se confunde e chama o Thomas de pai. O que não é algo ruim, mas eu nunca namoraria o ex da minha irmã, não importa o quão terrível ela seja, eu simplesmente não consigo. Quanto ao meu filho, ele tem estado muito ligado às suas emoções, às vezes eu o encontro chorando sozinho à noite e vou abraçá-lo. Conversamos e eu o aconchego e fico com ele enquanto ele dorme, essa é a única maneira de eu saber como ele realmente está se sentindo, porque ele nunca fala comigo, não importa o quanto eu tente. Quanto ao meu ex-marido, ele cortou completamente os laços com minha irmã e não tem falado com ela. Ele conseguiu um emprego que paga bem, ele trabalhava na empresa do pai antes de tudo isso e foi demitido de lá. Ele também mora em uma casa muito boa porque, por algum motivo, ele estava economizando para o caso de eu descobrir ele e minha irmã um dia. Eu sei de tudo isso porque minha filha me conta tudo, eu não a pressiono, ela sempre diz que quer que eu saiba o que está acontecendo na vida dele. Meu filho não fala com o pai dele e nunca o visita, não vou forçá-lo. Meu ex-marido tem tentado entrar em contato comigo e me envia flores e presentes. Eu os aceito porque não quero jogar as coisas fora. Não é o meu estilo e eu ainda o amo, não é fácil deixar de ter esses sentimentos. Pelo que ouvi, minha irmã está vivendo em seu carro e trabalhando em um emprego com salário muito baixo. Uma coisa que quero deixar claro é que se minha irmã ficar sem teto, eu vou ajudá-la, porque simplesmente não consigo ficar parada e vê-la morar nas ruas sabendo o quão perigosa nossa cidade fica à noite. Thomas tem sido uma grande ajuda para todos nós, ele é simplesmente perfeito em todos os sentidos. Mais uma coisa sobre o Thomas é que ele descobriu que é bissexual e começou a namorar um cara chamado Logan há não muito tempo. Logan também tem sido de muita ajuda e meus filhos gostam dos dois. Minha filha ainda não ama os dois da mesma forma que meu filho, mas ela está se aproximando a cada dia. Eu também comecei a fazer exercícios e a comer melhor, tentando ficar em melhor forma. Conheci esse cara. Temos conversado e malhado muito juntos. Ele me dá a mesma faísca que meus ex-namorados me davam quando estávamos namorando. Não estou dizendo que vou começar a namorar esse cara, mas ele me faz muito feliz. Meus filhos ainda não sabem sobre ele. Isso é tudo por enquanto, vou atualizar se acontecer algo mais. E novamente, muito obrigada a todos pelo amor e apoio. Significa o mundo para mim, e eu amo todos vocês. Mulheres, mesmo se seu homem te trair, isso não significa que você precise perder a forma e ficar deprimida ou triste. Às vezes, significa que é hora de mudança e essa mudança pode ser boa. Atualização. Oi pessoal, fiz uma atualização não faz muito tempo e duas coisas chamaram bastante atenção: aceitar presentes do meu ex e ajudar minha irmã no futuro. Vou começar com a primeira. A única razão pela qual não jogo fora os presentes dele é porque não gosto da ideia de jogar coisas em perfeito estado fora. Thomas me deu uma boa ideia de ir a um abrigo para mulheres ou orfanato e doar. Ele costuma me dar flores, bichinhos de pelúcia ou joias, que eu não vou usar, então vou doar. Quando falo em ajudar minha irmã, não quero dizer convidá-la para minha casa, mas sim dar dinheiro a ela, porque no meu país é extremamente perigoso para uma mulher ficar sozinha à noite. Isso só acontecerá se meus pais não a ajudarem. Eu sei que o que ela fez foi ruim, mas não posso ficar parada vendo ela ser agredida. Edição. Não se preocupem, nunca deixaria essa pessoa horrível se aproximar das crianças. Thomas arruinou a vida dela e a única coisa que vou garantir é que ela fique com o carro, nada mais, sem contato. Não vou causar mais trauma às pessoas ao meu redor do que já tem. Quanto ao meu ex e ao dinheiro, não temos futuro juntos e vou me certificar de que isso entre na cabeça dele. Alguém disse que minha filha pode estar contando tudo a ele, e eu espero que esteja. Quero que ele saiba o quanto estamos melhores sem ele e quanto ao dinheiro que ele guardou, eu não quero. Tenho um emprego bem remunerado e meus filhos sempre têm o que precisam quando precisam. Então não precisamos da ajuda dele nem do dinheiro sujo dele.
Isso foi tudo, talvez eu faça outra atualização, não tenho certeza. Tenham um dia maravilhoso, pessoal, e obrigada novamente pelo apoio. Vocês nem sabem o quanto me ajudam. Meu irmão nunca terá filhos e é um grande alívio. Meu irmão recentemente sofreu um acidente que resultou em sua perda de órgãos necessários para a fertilidade. Ele está 100% estéril e nunca poderá ter filhos biológicos. Ele disse que nunca deseja adotar, pois não seria capaz de amar os filhos de outra pessoa. Ele se recusou a permitir que sua esposa fizesse fertilização in vitro, porque ele se sentiria corno. Meu irmão é um verdadeiro pedaço de trabalho. Ele foi abusivo durante toda a minha vida e era o filho dourado até que ele teve sua primeira namorada séria. Ele ainda era o filho dourado, mas minha mãe agia como uma ex-namorada ciumenta. O odiava quando ele estava em um relacionamento, mas estava desesperada para voltar quando ele estava solteiro. Era bem nojento. Ele traiu ou agrediu quase todas as mulheres com quem se relacionou. Ainda me lembro de perguntar para minha mãe sobre um tufo de cabelo ensanguentado que encontrei do lado de fora quando voltei de uma pernoite. Ela disse que devia ser de um animal ferido. Descobri depois que meu irmão arrastou a namorada pelos cabelos escada abaixo e a jogou na calçada, porque ela disse que ia terminar com ele por ter sido traída. Além de tudo isso, desde que eu era criança, ele tem uma obsessão por causar dor aos outros. Ele era criança que matava animais pequenos, criava situações para machucar outras pessoas, como colocar taxinhas no chão para alguém pisar. Tinha uma fascinação por me machucar em particular e tenho danos articulares permanentes, provavelmente causados por ele dobrar meus membros de maneiras que não deveriam ir até eu gritar de dor. Ele mentia constantemente para tentar colocar os outros em apuros sem motivo, como sujar sua camisa favorita de tinta e dizer a um professor que outra criança havia feito isso, só para ver se poderia colocar aquela criança em apuros. Ele tinha 8 anos. No ensino médio, ele socou o próprio rosto para fazer com que outro aluno fosse suspenso. Quando adulto, ele quebrava minhas coisas e as escondia. Então, quando nossos pais tinham a conversa anual de "estou cansado das suas besteiras, faça melhor", ele dizia a eles: "Bem, ela quebrou as coisas dela e não foi punida e de repente eu era a pessoa em apuros". Ele morou em casa até quase os 30 anos e, embora eu não tenha certeza se foi por isso, coincidiu com o momento em que anunciei que não iria voltar para casa depois da faculdade. Dentro de um mês depois de eu dizer isso, ele já havia se mudado completamente. Não me era permitido trancar minha porta, então ele entrava sorrateiramente no meu quarto e fazia coisas como me jogar água ou cuspir no meu rosto. Ele urinou em todos os meus animais de pelúcia uma vez. Minha mãe se recusava a deixar eu trancar minha porta e ameaçava tirar completamente a porta sempre que eu a trancava, mesmo que fosse apenas para trocar de roupa. Ela sempre dizia "vou conversar com ele", mas não fazia diferença. Uma vez ela gritou para mim: "Aposto que você está muito feliz. Porque ele arrumou uma namorada e nunca estava em casa". Tenho quase certeza de que ela me usava como uma espécie de oferta para seu filho dourado para mantê-lo por perto. Não faz muito tempo desde que ele se mudou e foi morar com sua namorada, agora esposa. Ele disse aos nossos pais que eles haviam acabado de começar a tentar ter um filho. Eu estava aterrorizada com aquela criança. Meu irmão teria abusado daquela criança de uma forma terrível. Fico feliz que ele não possa ter filhos e que tenha um registro criminal, o que dificultaria a adoção. Ele não deveria ter permissão para ter controle sobre pessoas vulneráveis. Ele é um monstro desgraçado. Meu noivo gastou todas as nossas economias, que estávamos guardando juntos para o nosso casamento e lua de mel, para comprar um computador gamer. Eu e meu noivo ficamos noivos em dezembro do ano passado. Em janeiro deste ano, decidimos juntos economizar dinheiro todo mês para o nosso casamento e lua de mel. Em 6 meses, economizamos cerca de $8.000. No mês passado, o melhor amigo do meu noivo comprou um novo computador gamer, então meu noivo também queria comprar um, então ele me perguntou, mas eu neguei porque nós já tínhamos laptops. Eu disse a ele que ele poderia jogar nos jogos no laptop que ele já tinha. Ele repetidamente ficou me pedindo para comprar um computador e eu finalmente concordei, agora me arrependo profundamente disso. Depois de uma semana, o computador finalmente chegou e com ele também foi entregue uma nova mesa e cadeira. Aparentemente ele tinha encomendado uma cadeira gamer e uma mesa também. Naquela noite, eu perguntei a ele quanto tudo isso custou e ele ficou um pouco hesitante em me dizer. Depois de um tempo, ele me contou e fiquei arrasada quando ouvi que ele tinha gastado todas as nossas economias de $8.000 para comprar o computador. Tivemos uma grande discussão naquela noite e eu repreendi por gastar todas as nossas economias, porque aquelas economias continham não apenas o dinheiro dele, mas também o meu dinheiro. E estávamos economizando para o nosso casamento.
Depois de tudo o que eu disse a ele, a resposta final dele foi: eu vou ganhar tudo de volta em breve. Eu não confio nessas palavras de jeito nenhum. Eu pensei que nada pior do que isso poderia acontecer neste momento, mas aconteceu. Já fazendo cerca de 2 semanas desde que ele conseguiu o computador e desde então, meu noivo não se levantou de sua nova cadeira. Desde que ele conseguiu o computador, ele nem mesmo olhou para o meu rosto. A única vez que ele fala comigo é quando está com fome. Ele me chama e pede para eu buscar algo para comer ou beber. Eu chamo ele para assistir TV e ele recusa dizendo que está ocupado. Eu chamo ele para dormir juntos e ele recusa e diz que vai dormir mais tarde. O horário de sono dele está todo bagunçado. Ele joga a noite toda e dorme às 5 horas da manhã e acorda às 14 horas. Ele está dormindo quando estou acordada e está acordado quando estou dormindo. Nas últimas 2 semanas, tenho me sentido tão sozinha que parece que estou sozinha em casa e sem ninguém para conversar sequer. Ele está me ignorando tanto que acho que ele esqueceu completamente que eu existo em sua vida. Sinto-me sinceramente como uma garçonete dele atualmente porque, nas últimas 2 semanas, a única interação que temos é ele pedindo comida e água, e eu dando isso a ele. Ele também parou completamente de fazer todas as tarefas domésticas. Nas últimas 2 semanas, tenho sido a única a fazer todas as tarefas domésticas e está ficando muito difícil para mim fazer tudo sozinha. Costumávamos dividir nossas responsabilidades e fazer todas as tarefas domésticas juntos, mas, nas últimas 2 semanas, ele nem mesmo está cuidando de si mesmo. Mal está escovando os dentes e tomando banho, sem falar em fazer as tarefas domésticas. Além disso, ele deveria estar trabalhando em casa, mas desde que o computador chegou, ele nem mesmo tocou no laptop para trabalhar e nem olha o celular para verificar se alguém ligou ou mandou mensagem relacionada ao trabalho. Agora, estou genuinamente com medo de que ele possa perder o emprego. Tudo o que está acontecendo agora é tão ruim que liguei para meus pais e contei a eles sobre isso ontem à noite e eles quase não tinham nada a dizer. Estou pensando em ligar para os pais dele esta noite e contar a eles. Talvez eles possam fazer ele cair na real. Sinceramente, não sei mais o que fazer. Quero queimar esse computador. Seria muito bom se alguém me sugerisse algo sobre isso. Muito obrigada por ler isso e desde já agradeço pelos seus comentários e sugestões. Primeiro, pare de ceder a ele e de oferecer comida e água. Faça com que ele mesmo se sirva. Segundo, tente ter uma conversa séria com ele. Peça para ele desligar essa maldita coisa por 10 minutos e conversar com você. Diga que está preocupada com o comportamento dele nas últimas 2 semanas. Se as coisas não mudarem, vá passar um tempo na casa dos seus pais ou de alguma amiga. Minha namorada namorou comigo por causa de um desafio. Minha namorada, 17, e eu, 18, estamos namorando há 5 meses. Antes de começarmos a namorar, eu estava apaixonado por ela há cerca de 1 ano. Isso era bastante conhecido, pois um dos meus antigos amigos contou diretamente para ela e suas amigas. Elas riram por um tempo, mas ela nunca tomou a iniciativa de falar comigo sobre isso. Somos apenas colegas de classe e não somos próximos. No ano novo, ela organizou uma festa de aniversário para comemorar seus 17 anos. Fiquei muito feliz e fui com prazer. Foi uma ótima festa. No entanto, eu fiquei mais afastado, já que meus antigos amigos estavam principalmente interagindo com outras pessoas. Alguns dias depois, ela veio até mim e pediu para nos encontrarmos depois da escola. Concordamos em nos encontrar no parque, onde ela confessou ter sentimentos por mim e querer ser um casal. Fiquei radiante e começamos a namorar naquele dia. Nosso relacionamento estava indo bem. Não tínhamos muitas brigas, mas ela não era tão carinhosa, o que eu estava bem com isso. Não tivemos intimidade, principalmente, fazíamos coisas simples como abraçar. Avançando 5 meses, ela estava na minha casa, na cozinha, fazendo um lanche. O celular dela estava vibrando e ela me pediu para pegá-lo. Nas configurações do celular dela, dava para ver a primeira linha da mensagem. O celular também liga automaticamente quando ela recebe uma notificação. Eu dei uma olhada rápida e era de uma de suas amigas. Não consegui ver direito, mas dizia algo como quando vai acontecer a separação. Isso imediatamente chamou minha atenção. Desbloqueei o celular dela, pois já sabia a senha. Li mais algumas mensagens onde elas estavam falando sobre uma brincadeira que fizeram comigo. Confrontei-a sobre isso e ela ficou em silêncio. Depois de insistir um pouco, ela confessou. Durante o aniversário dela, uma de suas amigas desafiou-a a me pedir em namoro.
Ela se sentiu culpada quando continuamos namorando por meses e meses. Era para ser uma coisa única, com um simples encontro em um restaurante. Elas planejavam me arrumar com alguém e me acusar de traição nas próximas semanas, para que ela tivesse um motivo válido para terminar comigo. Isso também deu às outras garotas a chance de espalhar rumores sobre mim. Tivemos uma grande briga e eu disse a ela para ir embora e que estávamos terminados. Passaram apenas algumas horas e estou absolutamente devastado. Eu realmente gostava muito dessa garota e ela decidiu que seria uma ideia divertida mexer com os meus sentimentos. Não sei o que fazer. As coisas dela ainda estão aqui, então vou colocar tudo em uma caixa e deixar do lado de fora. Ela está me mandando mensagens, pedindo desculpas e tentando se explicar. Bloqueei os números das amigas dela, pois também estavam me incomodando. Ainda não bloqueei o número dela, pois temos que pegar as coisas um do outro. Depois disso, não entrarei em contato. Felizmente, o ano letivo está quase no fim e estou me formando, então não preciso vê-la novamente. Ainda assim, estou muito chateado. Dói, cara. Atualização. Sinceramente, não esperava postar uma atualização tão cedo, mas como concordei em pegar minhas coisas hoje e também deixar as coisas dela, não sei por que esperava que nada acontecesse. Muitos de vocês apontaram que talvez ela tenha se apaixonado por mim durante o nosso relacionamento. Não importa se ela fez ou não. Ela quebrou minha confiança e não sinto mais atração por ela depois de ontem. Ela permitiu que suas amigas falassem mal de mim e planejou destruir minha reputação. Ela é fraca de espírito e não vou mais namorar alguém que escolhe seus amigos abusivos em vez de seu interesse romântico. Sinto-me um pouco mal? Sim, mas eu tentei avisá-la e ela não ouviu. Agora, a atualização real. Então, fui à casa da minha ex com um amigo meu, já que de jeito nenhum eu iria lá sozinho. Foi logo antes da escola. Não vi minhas coisas do lado de fora, então toquei a campainha. O pai dela saiu e me entregou minhas coisas enquanto eu lhe dava as coisas dela. Ele perguntou se eu tinha traído ela, já que ela está chorando no quarto por causa disso. Então é isso. Muitos de vocês estavam certos sobre eles espalharem rumores e tentarem me difamar. Expliquei que não tinha traído e até mostrei as capturas de tela que tinha no meu celular. Acabei enviando a ele através do número de telefone dele. Ele me agradeceu e disse que ia dar uma olhada. Eu disse a ele que, se ele não acreditasse em mim por isso, olhasse o telefone dela. Meu amigo e eu fomos embora para voltar para casa e nos preparar para a escola. Estou feliz por ter recuperado minha guitarra, pois é realmente a única coisa que eu valorizo. Depois da escola, recebi uma ligação do pai da minha ex. Ele se desculpou pelas acusações e encontrou o grupo de conversa das garotas e os planos de arrumar alguém para mim. Ele disse que ia punir a filha dele e encontrar os pais dessas amigas. Ele já tinha os nomes delas e está pressionando minha ex para saber onde elas moram. Eu disse a ele que ele poderia usar minhas capturas de tela como evidência para me apoiar. Parabéns ao pai por agir com calma nessa situação. Isso é realmente tudo o que aconteceu. Conheço o pai dela e ele é um homem assustador. Ele tem 1,80 metros e é forte. Ele pode ser muito intimidador e sei que minha ex vai entregar as informações. É apenas questão de tempo até as garotas caírem. Vou ficar de olho, já que tenho uma semana restante de aula. Se algo acontecer, vou postar outra atualização. Não estou interessado em procurar pelas redes sociais delas e ver se elas já começaram a espalhar os rumores de traição. Tenho certeza de que sim. No entanto, tudo estava bem na escola, mas agora é final de semana, então posso receber algumas críticas quando voltar. Sinceramente, não me importo. Já fui aceito em uma faculdade e estou abandonando esse lugar. Só preciso sobreviver uma semana e a formatura. O pai da minha ex vai cuidar de todo o trabalho pesado. Atualização. Cara, desculpe por ter demorado tanto. Fiquei ocupado com a formatura e estava esperando as coisas se resolverem. Agora que acho que está tudo resolvido, esta pode ser a atualização final para concluir essa bagunça. Minha ex foi punida, é claro. Todos os dispositivos eletrônicos foram retirados e ela foi obrigada a excluir todas as redes sociais na frente do pai, exceto o Facebook por causa das conexões familiares. Ela não pode sair de casa e ele espera conseguir um emprego para ela durante o verão. Todo o dinheiro será destinado diretamente para a poupança da faculdade e nenhum para gastos pessoais. Então, rindo muito. O pai dela também me mandou uma mensagem dizendo que ela acabou revelando os endereços das amigas e ele foi em cada casa falar com os pais.
Não sei o que aconteceu com elas, mas algumas estavam furiosas na formatura. Sei que tiveram uma grande briga com a minha ex e todos a abandonaram como amiga. Elas também se afastaram umas das outras. O grupo de amigas todo basicamente se desintegrou, exceto 2 delas. Tenho quase certeza de que minha ex provavelmente tem 1 ou 2 amigas restantes, se é que tem alguma. Ela era muito popular e agora está no fundo da cadeia alimentar. É hilário. Nenhuma das garotas me confrontou, exceto minha ex. Ela me encontrou depois da formatura, quando eu estava voltando para o carro com meus pais. Ela me parou no meio do caminho. Ela pediu desculpas profusamente e admitiu que nunca me viu realmente como um amante, mas sim como um melhor amigo homem. Ela percebeu o quanto tínhamos em comum quando saímos juntos e queria me conhecer melhor. Ela é lésbica, mas queria manter a farsa de que nós éramos um casal apaixonado para que suas amigas não achassem que ela é uma aberração por gostar de garotas. Elas são bastante homofóbicas e teriam abandonado ela, elas acabaram fazendo isso de qualquer maneira, então. Ela também usou a desculpa da brincadeira para não terminar o namoro, já que eu poderia contar às pessoas e a notícia se espalharia e poderia arruinar também a reputação dela. Foi por isso que eles inventaram toda essa história de me fazer parecer um traidor. Estou surpreso que ela tenha mantido isso por vários meses e tenha chegado tão longe. Na verdade, é impressionante. Se eu não a tivesse descoberto a tempo, ela provavelmente teria conseguido levar adiante devido à pressão. Basicamente, ela me usou para que as pessoas achassem que ela é heterossexual e também para não arruinar sua reputação se ela revelasse que era uma brincadeira namorar comigo. A única coisa que eu perdoei nela foi ser lésbica. Eu sou um homem cisgênero hétero, mas não consigo imaginar o quão assustador deve ser estar em um círculo cheio de homofóbicos, que você conhece desde criança, se eu fosse gay. Ela não queria ser descartada como uma excluída social. Tenho certeza de que ela teria encontrado muitos amigos que a aceitariam como ela é. Não vivemos nos anos 1900. Ainda assim, entendo o motivo. Honestamente, preferiria que ela tivesse se assumido como lésbica em vez de usar nosso relacionamento como uma brincadeira. Teria sido muito mais fácil lidar com isso. No final, eu disse a ela para me deixar em paz e que a bloqueei. Ela entendeu e foi embora. Ela estava chorando muito e teve um ataque de pânico no estacionamento. Em um momento, tive que afastá-la dos meus pais, pois não queria que eles descobrissem o que estava acontecendo. Eu só disse a eles que tínhamos terminado e que essa era uma conversa final para esclarecer as coisas. Sinto pena dela, mas não posso ajudá-la. Sinceramente, espero que ela encontre amigos melhores. Enfim, isso é tudo para a atualização. Eu disse ao pai dela que fiz um post no Reddit sobre essa situação. Eu não queria expô-la, então pedi a ele que perguntasse a ela se estava tudo bem. Ela disse que sim. Não sei se ela leu meus posts ou não, mas agora ela definitivamente sabe que escrevi sobre ela no Reddit. Edição: descobri que ela mentiu sobre ser lésbica para ganhar pontos de simpatia. Psicopata. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 12.000 inscritos. Uma boa tarde pessoal.